O clima ainda é de carnaval, tem gente pulando, mas aqui estamos trabalhando e falando sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e com as decisões na área política tendo reflexo na vida dos brasileiros do cearense. E na agenda política, jornalista Beto Almeida tem velhos tempos que voltam à pauta, como, por exemplo, a reforma tributária. Que seja uma reforma tributária, jornalista Beto Almeida, para diminuir a burocracia e não sobrecarregar o bolso dos consumidores e o caixa das empresas. Luzenor, na realidade é o seguinte, o governo federal, o novo governo, o Lula 3, vamos dizer assim, como a gente costuma chamar, ele, na realidade, ele tem muitas demandas agora que passou o carnaval e está começando o ano legislativo para valer. A reforma tributária é um desses pontos. O que existe hoje? Existe uma proposta já adiantada na Câmara dos Deputados e existe uma outra proposta tramitando no Senado Federal. Qual é o questionamento? Por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propôs, criar uma comissão especial das duas casas para analisar o projeto de reforma tributária. Qual é a resistência que existe? É que o presidente da Câmara dos Deputados entendeu, Luzenor, que o Rodrigo Pacheco está querendo tomar o protagonismo do debate. E diz que não vai cair nessa. Ele também argumenta o seguinte, que o projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados já está mais avançado. É aquele projeto, inclusive, que transforma, por exemplo, unifica os impostos e cria um tributo sobre valor agregado, que é o IVA. O Imposto sobre Valor Agregado. Bom, tem alguns pontos para serem discutidos, principalmente no que diz respeito à questão de como vai fazer a compensação para os estados, já que vai ser um imposto agregado, por exemplo, vai ter mudanças na questão do ICMS, que é o principal imposto estadual. Só que lá no Senado tem também outras ideias que estão colocadas em debate, está um pouco mais atrasado. O que significa dizer que o governo vai ter que trabalhar bem com a sua base. Aliás, essa é a preocupação do presidente Lula. Para o ouvinte internauta, Beto, a ideia com essa proposta de reforma tributária é substituir ao menos 5 impostos por 2, que seriam o ICMS, que é estadual, PIS, COFINS e IPI federais e ISS municipal. Esses impostos seriam substituídos pelo IVA, que você já falou, né? E também por um imposto seletivo, conhecido como o imposto sobre o pecado. O que é o imposto sobre o pecado, Beto Almeida? Será que é o pecado da ganância, da fortuna? Não. Os impostos são os produtos supérfluos, vamos dizer assim, né? E da fortuna. É isso daí. Agora, da fortuna e do pecado. Da fortuna e do pecado, né? Porque não são os chamados produtos essenciais. A questão do que você chama do IVA, eu estou chamando de IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, Zidor, é porque, qual é a diferença aí? É que ele vai ser cobrado sobre o consumo. Sobre o consumo, na realidade. Hoje é uma linha completamente diferente. Todo mundo hoje, você às vezes paga um imposto várias vezes, porque na chamada corrente, né, de consumo, aí você paga quando você vai consumir aqui, quando o imposto vai ser cobrado na origem ou na fonte, pela proposta que está sendo colocada, ele vai ser agora cobrado, Luzenor, na fonte, no estado onde ele está sendo consumido. Por exemplo, você tem um produto que é gerado em São Paulo, que é produzido em São Paulo. Hoje, você paga lá e paga aqui. Agora não, você vai pagar no estado que você está consumindo. E isso traz, pelo menos, a proposta de trazer mais justiça fiscal. Agora, não é uma tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque hoje, matéria tributária no país, aqui no Brasil, é algo muito complicado. É um emaranhado de leis, de projetos, de propostas, que não é, como diz aquele meme da internet, só dá para entrar se tiver a manha. Se não tiver, não entra não. Beto, e qual é o imposto sobre o pecado, Beto? Não sei. Essa expressão é usada, Beto, para classificar a tributação sobre determinados produtos, como cigarro. Os que não são essenciais. Supérfluos, né? Cigarro, né? E também bebidas alcoólicas. São 2 entre os itens que irão, ou que ganham essa classificação de uma tributação que os deputados, alguns senadores estão chamando de tributos sobre o pecado. Você sabe qual é o desafio aí também? É o seguinte. Qual é a ideia? É manter a carga tributária sem que haja efetivamente um aumento dessas alíquotas.
olha só como a coisa também é complicada. Se o consumo já é muito tributado no Brasil, quando se fala numa reforma tributária, é simplificar essa carga tributária e, ao mesmo tempo, manter o que se arrecada hoje sem gerar novos aumentos para o consumidor. Esse é o grande desafio, Beto Almeida, manter essa tributação que os estados, os municípios e a União têm hoje, mas ninguém aguenta pagar mais impostos. Esse é um ponto. E o principal talvez seja justamente esse, de simplificar. Simplificar. As empresas, quando fazem movimentação de compras, de venda, né? E para o consumidor também, é uma quantidade tão grande de divergências nos impostos entre os estados, a história da diferença do ICMS, um estado cobra determinado tipo de tributo, outro não cobra, assim como nos municípios também. Então, o grande desafio dentro da reforma tributária é justamente desburocratizar, simplificar, tanto para as empresas quanto para os consumidores. E nessa agenda, Beto Almeida, tem também a preocupação manifestada pelas entidades municipalistas que não querem abrir mão, não querem perder dinheiro com a reforma tributária e querem também ampliar uma fatia dentro do bolo tributário arrecadado pela União. Lembre-se que, nesse momento, nós estamos entrando no mês de março, com uma guerra que gera expectativa entre muitos prefeitos de cidades brasileiras, de pelo menos 700 municípios, que tiveram a população reduzida de acordo com os dados parciais do censo do IBGE de 2022. Aqui no Ceará, são pelo menos 36 municípios nessa situação que perdem receita. E a expectativa é que neste mês de março ou abril, o IBGE conclua o censo para saber se esses municípios recuperaram o número de habitantes ou irão perder receita do FPM com a queda no número de habitantes. Ok, isso daí é um quadro, um ponto que nós estamos pintando e pincelando aqui sobre o mês de março, para começar essa discussão, mas a gente sabe o quanto isso vai ser demorado. Agora vamos para outro assunto, por exemplo, ainda nessa área de atuação do Congresso Nacional, principalmente, e do governo Lula, que ele precisa anunciar já no comecinho agora desse pós-carnaval, é a questão do imposto de renda, da correção da tabela do imposto de renda, porque o governo se comprometeu, você está lembrado durante a campanha, o que o Lula prometeu? Que iria garantir a melhora na tabela, na correção da tabela e isentar os contribuintes com renda de até R$5.000 mensais, ou seja, ficariam isentos de pagar o imposto de renda. O governo ainda não chegou a nada sobre isso, mas já prometeu que pelo menos 2 salários mínimos ele quer começar por aí. Só que, lembre-se, o nosso imposto de renda desse ano já começa a ser cobrado, a gente vai ter que começar a acertar as contas com o Leão a partir do dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Então esquece, para esse ano, quem vai ganhar até R$ 1.900 vai ter que pagar imposto de renda. O que a gente vai ter que acompanhar agora é como o governo vai trabalhar essa questão da isenção do imposto de renda. Fica por aí só os desafios do presidente Lula? Não, porque tem também ainda aquela questão do teto de gastos. Aquela discussão que parece chata, mas é o seguinte, que o governo hoje tem uma regra. Essa regra diz o quê? Que a União tem que atrelar o crescimento de gastos dela comparada com a inflação do ano anterior. Vamos só citar o exemplo. Se a inflação do ano anterior ficou em 4,75, a União não pode gastar, por exemplo, esse ano, algo que ultrapasse isso, porque ela cai ou cairia na lei de responsabilidade fiscal. O presidente Lula foi enfático. Considera essa questão do teto de gastos uma bobagem. Ele disse que é o seguinte, o Estado tem que gastar mesmo, ele não chama gastar, ele diz que é investir, porque o Estado investindo, ele vai vai movimentar a economia. Só que não é assim que a banda toca. Tanto que a banda não toca assim, que houve uma reação forte do mercado. Por conta dessa reação forte do mercado, é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi pressionado a apresentar logo uma contraproposta. Ok, se o teto de gastos está ultrapassado, o que vai vir no lugar, Luzenor? Ele prometeu que até agosto faria isso. Só que na semana passada, antes do carnaval, na realidade, ele disse o seguinte: não vamos esperar até agosto, nós vamos antecipar agora para o mês de março, nós vamos apresentar essa nova regra fiscal. Ou seja, vai cair o teto de gastos? Vai, mas vai ter algo que vai segurar o governo para que ele não gaste mais do que arrecada. Como o tema é gasto, ou são gastos, jornalista Beto Almeida, na máquina pública,
há pressão também que tende a crescer neste mês de maio, deste mês de março que está chegando, dos profissionais da enfermagem que cobram o teto salarial, que cobram, melhor dizendo, o piso salarial da categoria. O piso que foi instituído por meio de uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2022, foi questionada no Supremo Tribunal Federal, o STF chegou a suspender a aplicação dessa lei e até agora o piso salarial dos profissionais da enfermagem, que deveria estar sendo pago pelos municípios, pelos estados e pelo setor privado e filantrópico, ainda não saiu do papel. E é uma lei que nesse momento está na gaveta e que pelo menos os profissionais da enfermagem não deixaram de manter a mobilização para cobrar e esperam neste mês de março uma resposta mais concreta do Congresso Nacional e do próprio governo federal. Não, do próprio governo federal, porque é o seguinte, Zenor, na semana passada, você deve estar lembrado, antes do carnaval também, eles inclusive fizeram paralisações por vários estados dos enfermeiros, inclusive aqui no Ceará. O presidente Lula, naquela visita que ele estava na semana passada na Bahia, ele foi questionado, confrontado pelos enfermeiros que estavam presentes lá durante o lançamento daquele programa do Minha Casa Minha Vida, e o presidente Lula saiu com a seguinte proposta: tenham calma, paciência, que o governo vai encontrar uma solução. Só que os enfermeiros já disseram o seguinte: se até o final desse mês de março ou no decorrer desse mês o governo não apresentar uma proposta concreta para efetivar a lei que foi aprovada, eles vão deflagrar greve em várias unidades de saúde nos estados todos, inclusive aqui no estado do Ceará. Então, tem essa preocupação. Você imagina o que é a gente começar um mês de março com a possibilidade de greve no Serviço Público de Saúde, Luciano? Há uma preocupação real, eu concordo também. As prefeituras, sim, elas estão preocupadas porque o piso salarial vai impactar a folha e o equilíbrio fiscal das prefeituras. As entidades filantrópicas, como são o caso das Santas Casas de Misericórdia, diz que não tem a verba para pagar os novos salários dos enfermeiros conforme foi estabelecido no projeto de lei. E o presidente Lula diz que precisa equacionar isso daí. Olha, ele precisa equacionar e os enfermeiros precisam receber porque virou lei, está aprovado e eles merecem toda essa luta que eles estão travando. Estamos chegando à reta final do bate-papo político aqui com o jornalista Ainda Beto tem a Almeida. bancada, Daqui né? a pouco tem informações com Marcos Furlan sobre o movimento nas estradas e também esses últimos dias de folia. Beto Almeida, você está falando de forma tão desacelerada que ainda está em ritmo de carnaval. Mas para finalizar, a última informação sobre a movimentação da bancada do Ceará, que deve eleger na primeira semana de março o novo coordenador, a nova coordenadora do grupo que tem 25 parlamentares, 22 deputados federais e 3 senadores. E tem uma queda de braço aí colocada claramente. PT e PDT são os dois partidos que querem, Zenor, ter a coordenação da bancada federal do Ceará. Pelo PDT, o Eduardo Bismarck, e pelo PT, Luiziane Lins. Há um acordo já também colocado o seguinte, de haver um rodízio na bancada. Isso já está certo. Agora começaria pelo PDT ou PT, mas depois viria o União Brasil e depois o PSD nos últimos 2 anos. Mas vamos nos concentrar neste embate, nessa queda de braço agora. O deputado Eduardo Bismarck disse o seguinte, que já começou inclusive a conversar com todos os parlamentares, que já conversou, pediu o apoio de todos eles, e ele entende, por exemplo, que ele pode ser esse coordenador em função de que ele tem um diálogo muito franco, muito aberto com todos os parlamentares. E não, de certo modo, essa atribuição no entendimento do Eduardo Bismarck não estaria aí para a Luiziane Lins. A Luiziane diz o seguinte, olha, se ele costurou esse acordo, se ele fez alguma conversa com o parlamentar, foi sem a minha presença. Quem vai decidir isso é a bancada no entendimento da Luiziane. E é verdade, numa reunião, tem que ser num consenso, porque na realidade é o seguinte, dependendo do que for acordado aí sim a gente vai ver como é que vai sair a bancada, se sai unida ou não dessa decisão. O fato é, o PT, com os 3 parlamentares do PT, no caso colocando José Guimarães, José Ayrton Cirilo, eles apoiam Luiziane Lins. E segundo os próprios parlamentares pedetistas, o governador Elmano também tem uma simpatia pela indicação de Luiziane Lins para o cargo. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político nesta quarta-feira de cinzas, a vida voltando ao normal depois de, para muita gente, descanso, para outras,
muita folia no carnaval. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, uma boa quarta-feira. Estamos de volta aí, até amanhã, se Deus quiser.